Fala galera, belezinha? A aula de hoje é raiz quadrada. Eu vou trazer para vocês umas dicas e vou trazer uma informação que eu acho que nunca ninguém passou para vocês. Vem comigo. Primeira pergunta, raiz quadrada. Você sabe dizer o que é uma raiz quadrada? Ah, professor, lógico que eu sei. Raiz quadrada de 4 vale 2. Raiz quadrada de 9 vale 3. Beleza, isso está certo. Mas não é só isso que eu quero. Eu estou tentando pensar em algo mais para a teoria. Ah, então já sei, professor, já sei o que você vai falar. Você vai me dizer que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Beleza? Como assim? Se eu pegar, por exemplo, o número 7 elevar ao quadrado, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma multiplicação de números 7 duas vezes o 7 vezes o 7, porque é o potencial 2 aqui, é o expoente 2. Então, 2 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. A operação inversa seria a raiz de 49. Raiz de 49 seria, então, eu descobrir que número que, multiplicado por ele mesmo duas vezes, porque é a raiz quadrada, vai dar 49. A gente pode ver aqui que é o próprio 7. 7 vezes 7, 49. Perfeito. Tá certinho isso aqui também. Mas não é exatamente aí ainda que eu quero chegar, porque isso tudo você vê na escola. O que eu quero trazer é uma surpresa para vocês. Espero que eu consiga surpreendê-los. Raiz quadrada. Se eu perguntar para você, na verdade, o que é a raiz quadrada, o que ela significa, para você explicar para mim com palavras, sem conta. Você consegue? Vai dar um nó na cabeça. Então vamos pensar comigo. Raiz quadrada. Quando você pensa em raiz, o que vem na sua cabeça? Raiz. Raiz de planta, raiz de árvore, é a parte que fica embaixo da terra, é a parte que dá o suporte, é a base. Base da árvore. Uma raiz de uma árvore é a base da árvore. Ou seja, raiz quadrada vai ser, então, a base de um quadrado. Como assim? Vamos lá para o desenho. Aproveitando o quadriculado aqui do quadro, eu vou usar um quadradinho desse aqui como uma unidade de área. Beleza? Olhando aqui para o lado, então, um quadrado agora com 4 dessas unidades de área. 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 unidades de área dessa. Qual é a base? Qual que é o lado onde o quadrado está apoiado aqui? Essa base vai ter 1, 2 unidades de comprimento. Ou seja, um quadrado que tem área 4 tem uma base igual a 2. Uma base que é a raiz. Raiz quadrada, base de um quadrado de área 4, vai ser igual a 2. Essas duas unidades de comprimento aqui de baixo. Beleza? Vamos de novo. Um quadrado maior agora. 9 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos olhar para a base dele, para a raiz dele. A base dele agora tem 3 unidades de comprimento. Então, raiz quadrada de um quadrado com área 9 é igual a 3. A base de um quadrado de área 9 tem 3 unidades de comprimento. Última vez para fixar, não esquecer mais. Um quadradão maior ainda, 16 unidades de área agora. Raiz quadrada de 16, a raiz, a base de um quadrado que tem 16 unidades, vai ser a base aqui, 4 unidades de área. Beleza? Então é isso que a raiz quadrada representa na prática. É a base de um quadrado que tem aquelas unidades de área. Por isso que esses números bonitinhos que eu estou colocando aqui, que eu coloquei aqui do lado da nossa tabuada, um pedacinho da tabuada, esses números aqui são chamados de quadrados perfeitos. Por quê? Quando você tem um quadrado com esses números de unidade de área, a base dele, a raiz dele, vai ser um número inteiro. Beleza? Ok. Mas e se eu não tiver uma raiz perfeita? E se eu não tiver um quadrado perfeito? Se eu quiser calcular a raiz de outros números? Vamos dar um exemplo aqui. Se eu quiser a raiz de 20. Raiz de 20. Eu preciso, então,
da base de um quadrado de 20 unidades de lado. Eu já deixei aqui o quadrado de 16. Vamos colocar aqui do lado mais 4 quadradinhos. 1, 2, 3 e 4. Eu tinha 16 mais 4, 20. Puxa, mas espera aí. Não ficou quadrado, ficou retangular. Vou tentar deixar esse negócio um pouquinho mais quadrado. Eu posso pegar essa última coluna aqui, ó, dividir ela no meio, pegar esse pedaço e jogar para o lado. Ficou aqui 4,5. Do lado de cá, estou colocando aquele outro meio ali. Ficou 4,5 em cima. Agora, se eu apagar esse pedaço que eu tirei do lado e pus para cima, já vai ficar bem mais próximo de um quadrado. Ainda não ficou um quadrado perfeito, faltou um pedacinho aqui do lado, ó. Esse cantinho aqui ainda faltou, mas já está bem mais próximo de um quadrado. Ou seja, um número, quando ele não é quadrado perfeito, a raiz dele não vai ser um número inteiro, vai ser um número quebrado. Como que eu calculo, então? No dia a dia, você pode pegar, abre seu celular, coloca a calculadora, raiz de 20, e você vai achar lá 4,471, alguma coisa assim. Mais ou menos nessa unidade de medida aí. Mas se você não pode usar a calculadora, se você precisa fazer esse cálculo por qualquer motivo que seja, está resolvendo uma equação do segundo grau ou qualquer coisa, tem uma formulazinha Mandrake para a gente usar para chegar numa aproximação. Lembrando, aproximação, não é um cálculo exato aqui. Vamos lá, como seria? Raiz quadrada de 20, então, é o que eu quero. 20 é o meu n, é o n que eu quero descobrir aqui. Então, vai ser aproximadamente n, que é o 20, mais q. Espera aí, o que é esse q eu não falei ainda. O que é este q que aparece aqui em cima e aqui embaixo? É o quadrado perfeito mais próximo do número que você quer, sem que passe dele. Como assim, professor? Eu quero o número 20, certo? Eu quero a raiz quadrada de 20. Eu vou voltar aqui na minha tabuadinha e vou olhar. Qual que é o quadrado perfeito mais próximo do 20 sem passar do 20? 1, 4, 9, 16... Opa, 25 passou. Então, eu vou pegar o 16. Então, o meu Q aqui, neste caso, vai ser igual a 16. Continuando a conta, então, n igual a 20, 20 mais o meu Q, que vale 16, sobre 2 vezes raiz de 16. Fazendo a conta, vai ficar 20 mais 16, 36, sobre raiz de 16. Vamos na tabuadinha, deu 4. 4 vezes 2, 8. 36 dividido por 8 vai dar exatamente 4,5. Ou seja, raiz de 20 eu posso aproximar para 4,5. Não é exatamente igual ao número que vai dar na sua calculadora, mas está aproximado o suficiente. Beleza? Deu para entender? Vamos fazer mais um exercício, mais um exemplo, então, para gravar. Raiz de 76. Qual é a raiz de 76? Olha aqui, putz, não tem. Não é uma raiz exata. Já sei que não é exata, vou usar a formulazinha Mandrake. Aproximadamente n mais q sobre 2 vezes raiz de q. O meu n é o próprio 76, o meu q é o quadrado perfeito mais próximo do 76, sem passar dele. Vamos olhar aqui do lado. 16, 25, 36, 49, 64, 81. Já passou. Vou pegar, então, o 64. A fórmula, então, vai ficar 76 mais 64 sobre 2 vezes raiz de 64. Raiz de 64, eu sei, é 8. 8 vezes 2, o denominador vai dar 16 e o numerador 76 mais 64, 140. 140 dividido por 16 vai dar 8,75. De novo, lembrando, é uma aproximação, não é o valor exato. Então, vamos até mudar o sinal aqui para o tio. Aproximadamente 8,75.
Se você fizer na calculadora, raiz de 76 vai dar ali 8,718. E continua, porque não dá exato. Continua infinitamente. Está próximo o suficiente de novo, não está? Beleza. Deu para entender, então, o que é a raiz quadrada, o que ela representa e uma forma de achar uma raiz aproximada. Agora, continuando a história, eu vou passar a dica que eu prometi no começo do vídeo. Só apagar rapidinho aqui. Nos exercícios que você vai resolver, nas provas que você for fazer, vestibular e coisa e tal, concurso, dificilmente eles vão pedir uma raiz não exata. Normalmente eles vão pedir uma raiz de um número exato, de um quadrado perfeito. Só que eles não vão ser assim tão bonzinhos também de te dar o quadrado perfeito dentro dessa tabuadinha padrão que a gente tem. Eles vão dar um número maior, com 3, 4, 5 dígitos. Vamos ver como é que faz então. Por exemplo, raiz de 729. Vamos usar a cabeça. Larga aí o que você está escrevendo, para e presta atenção. Usa a cabeça. Se você olhar na nossa tabelinha antes aqui, na nossa tabuada, a primeira linha, 1 vezes 1 igual a 1. A última linha, 10 vezes 10 igual a 100. Eu incluí, eu posso, só comparando essas duas, a primeira e a última linha, eu incluí um zero aqui no primeiro 1 e eu incluí um zero no segundo 1. O resultado, ele acrescentou 2 zeros. Está aqui, ó. O primeiro zero em vermelhinho e o segundo zero em azulzinho. Beleza? Se eu usar essa mesma ideia nos próximos números da minha tabuada, eu posso dizer que 20 vezes 20 igual a 400, 30 vezes 30 igual a 900, 40 vezes 40, 1.600, 50 vezes 50, 2.500. E assim por diante, eu não vou fazer todos porque não precisa. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa. De novo, não pega a caneta ainda não. Presta atenção. 729. Onde é que ele está aqui? 729 eu consigo enxergar que ele está entre o 400 e o 900. Maior do que 400, menor do que o 900. Então eu garanto para você, eu posso garantir que a raiz desse 729 está em algum lugar entre o 20 e o 30. Se o meu radicando está entre o 400 e o 900, a minha resposta vai estar entre o 20 e o 30. Beleza? De novo, está anotando? Agora pare de novo que eu vou falar outra coisa. Usa a cabeça. 729, ele está terminando com o dígito 9. Vamos olhar de novo a nossa tabelinha lá atrás. A nossa tabelinha original, a parte em preto aqui. Esquece o verdinho agora. Multiplicações de números que terminem em 9. Na minha tabuada, eu tenho duas opções. Ou 3 vezes 3, que dá 9, ou 7 vezes 7, que dá 49. Então, de novo, se esse número for exato, acreditando que é, porque provavelmente vai ser, os meus maiores candidatos são o 23 e o 27. Eu tenho certeza absoluta que ele está entre o 20 e o 30, e eu sei que ele termina em 9, então provavelmente ou termina com 3 ou termina com 7. Beleza? Como o 729 está mais perto do 900 do que do 400, a maior chance é que ele seja o 27. Vamos tirar a prova real? 27 vezes 27, 7 vezes 7, 49, sobre 4. 7 vezes 2, 14, mais 4, 18. 2 vezes 7, 14, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando isso tudo, 9, 12 vai 1, 5, 6, 7. 729. Ou seja, a raiz de 729, de fato, é o 27. Conforme a gente suspeitava. Ou seja, essa é uma forma de você aproximar, fazer uma aproximação, uma previsão de qual vai ser a raiz, só que usando a cabeça. Beleza? Mais um exemplo agora para gravar
para não esquecer mais. Vamos pegar um número maior. Raiz de 2025. Agora tem 4 dígitos. Raiz quadrada de 2025. Vamos lá de novo, usando o mesmo raciocínio. 2025. Primeiro uso da cabeça. Ele está entre que números? Ele está entre o 1.600 e o 2.500. Ou seja, a raiz vai estar entre o 40 e o 50. Entre o 40 e o 50. Fechou? Segundo uso da cabeça. Termina em 5. Na tabuadinha original, onde termina em 5, só o 5 vezes 5. Então, a maior chance é que seja 45. Vamos tirar a prova real só para garantir. 45 vezes 45, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20 mais 2, 22. 4 vezes 5, 20, vão 2 de novo. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Somando isso daqui, 5, 2, 8 com 2, 10, vai 1, 2. 2025. Resposta, então, raiz de 2025 é 45. Isso aí vai funcionar sempre, inclusive para raiz não exata. Mas aí vai depender da sua boa vontade de fazer isso infinitamente, porque a raiz não exata não tem fim. Ela vai embora. Qualquer número que você colocar ali, se for tentar tirar, aí você vai ter que ir aproximando, continuando. Não vai parar, não. Tranquilo? Consegui surpreender, então? Raiz quadrada, o que é, o que significa. Uma formulazinha mandrake para você aproximar quando você precisar. E uma dica bacana para você conseguir fazer raiz exata, que é a maior parte dos números que vão aparecer para você vão ser raízes exatas. Só não vai ser tão fácil quanto a gente gostaria. Beleza? Por hoje é só. Um abraço para todos vocês.